Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Começando o programa, eu gostaria de mandar um grande abraço para a Tatiana Bittencourt, de Porto Seguro, que abriu seu coração e nos enviou um e-mail aqui. Então, muito obrigado pelo seu contato, Tatiana. Um grande abraço também para a Regiane, lá do Algarve de Portugal, que a essa hora, que são meia-noite agora lá em Portugal, ela está assistindo só para receber o nosso abraço aqui do Vida Inteligente, e todos aqueles que nos assistem ao redor do mundo, do Brasil e de todas as partes. É sempre uma alegria nós estarmos aqui reunidos, principalmente também depois que nós criamos no Facebook o grupo Vida Inteligente, que já está com mais de 1.900 pessoas debatendo assuntos do Vida Inteligente, de uma forma educada, de uma forma adulta, de uma forma madura, fazendo com que mais pessoas vão se juntando nessa linda egrégora. Isso é que é trabalhar a favor da lei. Isso nós estamos, essa semente está germinando e nos deixa muito felizes. Comunicando também que em agosto, eu, Eustáquio, estarei em São Paulo ministrando o workshop Terapia dos Fractais. Já fizemos o ano passado e nós estamos fazendo novamente este ano, para aqueles que não puderam fazer, a terapia dos fractais, que você pode saber do que se trata em www.fractalterapia.blogspot.com www.fractalterapia.blogspot.com. Estarei com vocês então dia 18 de agosto em São Paulo. Contato para informações e inscrições viviane.evento@hotmail.com viviane.evento@hotmail.com. O tema que se apresentou para hoje é um assunto, assim como todos os outros, de muita importância, que é a mecânica do conhecimento. Nós vamos falar como que se faz o conhecimento, de onde vem o conhecimento e por que muitas vezes a gente fala aqui, olha, a gente já disse aqui que muita gente falava, eu gosto muito do que vocês falam, mas muitas vezes eu não entendo nada. Então hoje nós vamos mostrar, vamos clarear o que significa isso. Tudo tem um significado. E para isso eu trago aqui mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Como é que você está? Tô bom. Tá bom? Sabe que todo mundo gosta dessa nossa entrada aqui, né? Sim. Que eles conseguem, que a gente fala, que eu e o Jorge e eu, apesar de morarmos na mesma cidade, trabalharmos um pertinho do outro, Sim. Uma das coisas mais raras de acontecer é nós nos vermos, né? A gente trabalha umas 3 quadras. 3 quadras, exatamente. É. Então, para mim é uma alegria, porque é meu irmãozão, né? E eu tenho verdadeira. Recíproca, então. E a gente se vê aqui, então a gente compartilha. Uma hora é o tempo da gente poder compartilhar na frente das câmeras, já que nós somos uma grande família, vocês também fazerem parte. E eu não posso deixar de mencionar, apesar dele não gostar, né? O meu querido irmão aqui, o Alvin, que está sempre conosco aqui, né, Jorge? Nos dando a nossa... Um dia tem que focalizar ou mostrar o Alvin. Quem sabe? Vão pensar que o Alvin é um espírito. Eles vão pensar Todo que mundo é... sabe então, que existe, mas ninguém nunca quem viu, será né? que é o Alvin? Um intraterreno, um extraterrestre? Não, você sabe que ele é. Então, sabe que já me cobraram mesmo, né? Mas Quem é esse seu Alvin? Não, eu falei. Que vocês tanto falam? Ele só Eu falei, sai não. da garta às quintas-feiras. Então é isso. Então, ó, é uma alegria estarmos aqui hoje de novo. Eu consigo sentir, o Jorge também, né? Toda essa... parece que a gente consegue, ó, já estou suando, né? Já dá o calorão, né? Começa a mudar as coisas. Sim. É como se a gente estivesse numa sala aqui com 3.000 pessoas, sei lá como é que é isso. E capilarizar, né? Assim, vários locais, né? Cada ponto um farol, né? É isso que é uma alegria, a gente provando dessa forma de que tudo que nós falamos aqui é real, né? É real, as pessoas podem experienciar isso. É o fenômeno físico, o sentir aí que acontece aqui toda quinta-feira no Vida Inteligente. Agora é com você. Eu só faço a introdução e pronto. Não, eu gosto muito de vir aqui porque assim, eu passo o dia inteiro atazanado, né? No trabalho, as coisas assim.
E eu trabalho sozinho há muitos anos, né? Sozinho, de trabalhar assim, numa empresa, mas no andar de cima sozinho. Então eu habituei a ficar sozinho. E passo dias, passo a semana sem conversar com ninguém, a não ser em casa com a família. E a vida ela é levada a sério assim, então você fica o dia inteiro envolvido em fazer coisa, então vai e responde uma outra coisa e tal. Ou então se depara com e-mails como esse que você citou de início, assim. E aí às vezes faz falta assim, essa interação e esse sorrir, essas coisas assim, é uma coisa muito divertida. Não tenha dúvida. Eu sempre digo que o meu lazer semanal é vir aqui. Em casa eu brinco com as minhas filhas, é uma algazarra total, as coisas assim, né? Mas aqui é um lazer capilarizado, um negócio assim diferente, né? Negócio muito, eu ainda tenho uma vantagem, que o meu trabalho é baseado tudo dentro da rede, né? Da internet, vamos dizer, porque eu tenho que responder e-mails, eu faço a comunicação. Sim, a tua interação então, é mais direta. então eu tenho mais, exatamente, então eu percebo, eu sei como é que você está explicando aqui, porque Agora, você gostaria de estar sentindo tudo isso também, viver o dia a dia. Mas... não, mas a amostragem que eu tenho a cada 15 dias, ela é mais do que suficiente. Eu também acredito, não, assim. E também porque esse processo dessa interação diária do e-mail, da mensagem, do Facebook. O Facebook tem estado ausente já há bastante tempo. Assim, às vezes eu respondo umas coisas, assim, né? Hoje eu respondi. Mas é um processo que é desgastante, né? Ou sem dúvida, porque Sim. as respostas requerem Sim, e até porque assim, e não é nunca uma resposta pronta, você tem que estar assim, envolvido naquilo que você vai falar, naquela opinião, você é aquilo, né? Então, sempre é uma questão de você tem que se entrelaçar com a origem da pergunta, mesmo se for uma pergunta assim, feita em toda de brincadeira, você tem que responder seriamente. Sim, uma brincadeira sim, séria, sim, porque sim. a vida é uma coisa séria, a iniciação é seríssima, né? E então a experienciação ela é muito boa, essa ideia de vida aqui. Isso tudo é o tema de hoje também, né? Isso faz parte do, Sim, faz parte do conhecimento, né? Da mecânica do conhecimento. Uhum. Então o que a gente vai falar primeiro? Vamos falar sobre o conhecimento em si e depois da mecânica dele? Como é que é? Também não sei. Vamos deixar fluir, né? Uma coisa muito interessante é assim. Primeiro, o termo conhecimento, né, vidya, né, em sânscrito vidya é conhecimento, né, V-I-D-Y-A. Ele significa, é traduzido como conhecimento, mas significa uma coisa tal como ela é. Isso que é conhecimento, isso que é vidya, é a coisa tal como ela é. Então, adquirir conhecimento é você ter contato com essa coisa. Vamos ver as formas de adquirir conhecimento. E aí tem uma coisa muito interessante, interessantíssima. Então, primeiro, antes daí da questão do conhecimento, vamos lembrar o seguinte. Um dos processos principais da aquisição de conhecimento é através da percepção. E a percepção, ela interage através dos 5 sentidos, né? Nós já conversamos aqui outras vezes, aí cada um sentido foi dado a esse conglomerado que hoje a gente chama de ser humano em determinada etapa evolucional, né? Então, primeiro ciclo, a primeira raça, tinha só a visão, depois em seguida veio a audição, depois em seguida veio o paladar, depois em seguida veio o tato, né? E no fim, agora por último, veio o olfato. Então, o primeiro ciclo evolucional, a visão é Agni, é vermelho. O segundo ciclo evolucional, aí a audição, Vayu, verde, falando dos 5 elementos. Terceiro ciclo daí é água, Apas, violeta. Né? O quarto ciclo evolucional aí é Prithvi, né? O tato é alaranjado. E o quinto sentido, o quinto elemento, que é a caixa, ele está ligado ao olfato. Mas assim, como é que a gente está no quarto sistema e já tem desenvolvido, tem já em desenvolvimento o olfato? É porque exatamente sim, sempre um sistema desenvolve a semente, o bijan do ciclo seguinte, do quinto sistema. Então,
o olfato, né, é um sentido a ser desenvolvido ainda, porque de todos os 5 que a gente tem, ele é o que menos é usado, né? E se fala assim, mas por que os animais têm o olfato tão desenvolvido? É porque o animal tem foco de consciência no sistema neurovegetativo, né? Então ele tem a olfação ligada ao intermédio entre o astral e o real, por isso que tem um olfato diferenciado, até porque quando a gente pensa que está sentindo o cheiro de alguma coisa e que a molécula daquela coisa que está vindo impregnar o nariz e o nervo olfativo vai ser trazido, conversa. Isso são emanações etéricas vitais que são percebidas pelo corpo e traduzidas daí como olfato, a se desenvolver. Então, cada um sentido, né, está ligado a uma cor, está ligado a um sistema e está ligado a um tato. A gente já conversou aqui sobre os tatos, que são as emanações, né, as subdivisões em 7 daquilo que mantém, né, o universo coeso, que mantém o universo vivo, que mantém o universo em evolução, né? E assim, fisicamente os tatos são os elementos que os 5 elementos que a gente se refere, né? Tudo no universo, ele funciona em escala vibracional. Sempre o que é mais elevado, né, é mais elevado porque ele vibra mais rapidamente, né, mais intensamente do que o que lhe é imediatamente posterior em escala de evolução. Então, o ser humano não é uma criatura que tem em si 5 sentidos. Esse é o primeiro ponto que é relevante. O ser humano é um conglomerado de inteligências que existe por conta da ação desses elementos cósmicos, né? E que funciona interagindo entre o mundo visível e o invisível. Então, por exemplo, assim, quando eu vou... Você está falando o gênero humano, né? O ser humano, você não está individualizando, você está falando do gênero. O ser humano, conjunto de inteligências, exatamente. O gênero. Quando eu falo o ser humano, falando o conjunto, uma amostragem, elemento representando todos, né? Então, por exemplo, quando eu vou ver alguma coisa, né, aí não é o meu olho que está funcionando, o tato referente, né, à visão, né? Tejas, Tata, ou se quiser Agni acima de Tejas, que vai fazer com que a minha matéria mental vibre na mesma sintonia daquilo que eu estou pensando que estou vendo. Então, se você tirar, né, os olhos do ser humano, ele continua ainda interagindo com o meio, né, e então o que eu estou ouvindo? Eu não estou ouvindo nada, eu estou deixando que a vibração de alguma matéria, né, seja percebida pela minha mente, que se coloca em um estado de percepção de Vayu. Entende? Então, sempre o que a gente pensa que é um sentido, na verdade, é um processo de vibração cósmica que ele vai ser traduzido pela minha mente, né? Pelo mental concreto, passa pelo emocional, vai para o mental concreto, que é a alma, para daí dar a interação desse conjunto com o meio. Então, isso dá uma visão diferenciada, porque não tem essa fronteira de eu sou, né, e a Terra o universo o Sol todo mundo, todos, e todo mundo fala de todos os seres, todas as matérias, tudo é feito exatamente das mesmas formas, dos mesmos elementos básicos, né, que são os tatos, conversando no mesmo código de linguagem. Isso é que é importante. A conversa do Sol conosco é um código de linguagem. A nossa conversa com o plano mental ou com o plano astral é o mesmo código de linguagem. A conversa do Sol físico com o Sol oculto é o mesmo código de linguagem. A minha conversa com o cosmos é o mesmo código de linguagem. Só que nós nos acostumamos a traduzir esses códigos de linguagem só pelo que se percebe em termos de 5 sentidos. Então, a maneira correta de se ver a coisa cósmica era como um todo manifestando-se da mesma forma, mas em densidades diferenciadas. Essa que é a diferença básica entre o existir, entre o ver visível e o ver invisível. Já vou explicar daí desse ponto para ver onde é que se encaixa isso. Então, tem um termo
sânscrito chama Pramana, P-R-A-M-A com circunflexo N-A. Prefixo pra, que é o mesmo de Pramanta, que é um ciclo evolucional. O prefixo pra, isso em sânscrito, ele significa encher, plenitude. Né? Ma, que é a raiz em sânscrito, significa movimento, ir, se deslocar. Né? E o na, né, é um complemento para dar o significado. Então, Pramana é aquele estado, veja que é uma coisa muito interessante. E aí, através disso, né, dessa questão da questão do conhecimento, dá para a gente explicar coisas tão intrincadas quanto aquela frase de JHS, que assim, que você encontra o mestre a primeira vez fora de você e a segunda vez dentro de você mesmo, né? Só que daí isso não é em sentido simbólico, né? É real, né? E aí através do termo Pramana dá para explicar. Então, Pramana, que é o movimento e o plenitude e o encher, isso significa o seguinte: é a capacidade, veja que é uma coisa muito interessante. Eu acho muito interessante. É a capacidade, né, de alguma coisa se mover acima ou abaixo, veja como, a capacidade de alguma coisa se mover acima ou abaixo na mesma altitude de uma outra coisa. Maravilha, não entendi nada. Pois é, eu sei, eu sei. Mas, veja, quer ver? Eu vou te explicar. Vamos lá. É muito engraçado. Então, assim, o Pramana é essa capacidade de alguma coisa se mover acima ou abaixo na exata mesma altitude de uma outra coisa. Agora pega uma coisa, é você. Pega outra coisa, é um conhecimento que você quer saber. Aí eu estou te explicando, aí você diz assim para mim, não consegui alcançar isso que você está falando. Sim. Não consegui, veja que até na maneira de se expressar, já traduz, né, o que é o Pramana. O alcançar é porque é o seguinte, todo conhecimento, voltando à questão da vidya, tudo que existe, que a vidya é a coisa como ela é, a coisa em si. Então, assim, se a gente vai conversar aqui sobre o Sol, né, é a coisa como ela é. E onde está o conhecimento sobre o Sol? Está na origem do Sol, onde quer que seja, todos os sóis. Quando então eu vou fazer com que Pramana aconteça em mim, quer dizer o seguinte: já captei. A capacidade de você se colocar na exata altura onde está o Sol e se mover acima ou abaixo para conhecer todas as nuances do que é o Sol. Isso é Pramana. E quando você está em Pramana, quer dizer, quando Pramana acontece na tua mente, quer dizer, você está adquirindo conhecimento, o objeto onde acontece Pramana, o ser humano, ele sofre mudanças e adquire características e faculdades até então inexistentes. Como chamam de ampliação da consciência. Conhecimento. Não deixa de ser. Porque o Pramana pode acontecer quando eu estou tentando entender um sorvete, estou tentando entender como que a seiva flui numa árvore, ou quando estou tentando entender o que funciona e como é que se processa, né, a realidade no além-a-caixa. Entende? Então, isso é Pramana. E o Pramana é fazer com que o objeto, né, que está sendo analisado vibre na mesma frequência de quem está analisando. Isso é o máximo do conhecimento possível. É quando você, então, se torna idêntico ao objeto da tua análise. Né? E aí, uma vez a gente conversou, assim, que o máximo da compreensão é a identidade. E eu não entendia o porquê dessa frase. Né? Nesse exato momento eu entendo. Porque Pramana, né, que assim, quando você consegue se posicionar na mesma altura, que altura? Não interessa. Se eu estou falando sobre o Sol, né, ele está na mente abstrata. Se eu estou falando sobre o além-a-caixa, ele está no além-a-caixa. Estou falando sobre o oitavo sistema evolucional, ele está no oitavo sistema sem matéria. Estou falando sobre o manifestado, ele está antes da manifestação. Se eu estou falando sobre como é que a borracha é extraída,
é a realidade, independente do que seja, dos níveis onde é que essa realidade está na existência cósmica. Quando então eu me coloco nessa condição de entendimento, eu estou no nível de conhecimento. E como é que você chega nessa condição do Pramana? Buscando o conhecimento, né? Aí tem duas maneiras de você chegar nessa questão do conhecimento. Uma é através dos sentidos. Então você pegar e colocar em vibração o tato e você adquirir a informação e a tua mente daí processar essa informação e ativar o que você tenha de memória. É aquilo que você falou em programa anterior ali, de começar a fazer alguns exercícios disso? Não, qual é o cheiro da cor verde? Não, isso vai além, isso vai além, isso é outra coisa ainda. Outra coisa, tá. A mecânica, né, do Pramana, né, ela é exatamente o nosso dia a dia, né? Por isso você vai estudar sobre fractais. Quando você chega a saber sobre fractais, né, isso é Pramana. E tem uma coisa muito interessante, então, por isso que primeiro eu encontro o mestre fora de mim, segundo o JHS, né, que assim, eu estou buscando o conhecimento, estou buscando aonde eu quero ir, estou buscando informação. Em encontrando o caminho, em estudando, em me buscar compreender, é um trabalho, não tem magia, é trabalho. Sim, assim, você vai prática. E nem é prática, vai, você estuda aquilo e tenta compreender e medita a respeito e busca informação que assim, você vai amadurecendo a tua mente. Aí quando acontece esse estado de Pramana, né, você está na exata altura, né, daquele ao qual você está ligado. Então o mestre que antes te orientou o caminho, agora está ao teu lado. Sim. E uma coisa que é muito interessante também, e aí que a gente sempre conversa aqui, quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim, Pramana. E aí no olhar de volta e eu estar na mesma altura, né, e me movendo abaixo ou acima, eu sou idêntico a. E aí então, onde está o mestre? Sabe o que você me lembra disso que você está falando? Me lembra Aristóteles, né? O eureka dele foi isso, uma manifestação. Não, e ainda que o eureka dele era limitado, porque ele teve uma ideia. Évrika, que significa descobrir, em grego é évrika, descobrir. Tive uma ideia. Isso. Né? É o Fiat Lux. Isso. Só que é o seguinte, não admito mais que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Quando Aristóteles falou isso, o futuro prometia que a ideia seria permanente. Com o JHS, a ideia é permanente, porque é o futuro. Então, o Eureka, né, o Fiat Mas Lux, foi uma manifestação de Pramana naquela... Sem a menor dúvida. Porque aí tem uma coisa muito interessante, eu vou falar em seguida, que é uma contemplação baseada num termo chamado Vikalpa, de mente. O Vikalpa, né, que é a imaginação, então isso já é uma outra forma de conhecimento, só antecipando, fazendo parênteses por causa do teu comentário. Então o Vikalpa é a imaginação, que é a maneira de adquirir conhecimento. Eu crio uma realidade que não tem correspondência no plano físico. Isso é Vikalpa. Se essa realidade que eu criei tem correspondência no mundo superior da mente abstrata, ela já começou a se manifestar aqui. E sabe como é que chama dessa realidade que eu crio, sem existir fisicamente e que tem correspondência no plano abstrato? Esse momento? Não. Samadhi, ou Samadhi. Ah, sim, o estado de Samadhi. Tá. Samadhi é a contemplação do absoluto. A contemplação do absoluto é você imaginar, que é um atributo da mente concreta, de Manas, né? É você imaginar aquilo que não tem correspondência física, mas que é real. E não é imaginação, é contemplação do real. E a contemplação do real é o Samadhi, ou Samadhi. Muito bom. Vê como é simples? É simples, não, sim. É por isso que é bom de conversar, porque assim, nós estamos conversando daí hoje sobre a mecânica, né, da aquisição do conhecimento. Vamos falar em seguida sobre o que é o falso conhecimento, Vipariyaya, né? Depois vamos falar sobre... Dá tempo? São 8h26. Claro que dá. Depois vamos falar sobre a imaginação, que é o Vikalpa, vamos complementar, né? E depois vamos falar sobre a memória,
E memória daí Smriti, S-M-R-T-I, né? E que significa fusão, né? E então, uma coisa muito interessante, esse assunto inteiro é muito interessante, né? Muito engraçado. Porque assim, quando você está amando alguma pessoa, né? Aí você está amando, você está fundido ao reflexo daquela pessoa que é o amado. E aí vale para a pessoa, para uma coisa, para o que você queira. E veja que daí você não ama, né? Você não está fundido com a pessoa em si. Você está fundido com aquilo que você vê da pessoa. Isso que é o pramana, né? Você está perto, né? Está ligado, mas você não é a própria pessoa. Por isso que daí quando você ama alguém, e é isso daí usado já dentro de uma variante do que é o falso conhecimento, você ama uma imagem congelada daquela pessoa. Depois, quando o tempo vai passando, você vê que na verdade você amava alguma coisa que não existia. É por causa desse artifício, né, que é usado na questão do Smriti. Tem uma maia nessa questão. Tem uma maia e está ligado a uma das variantes do falso conhecimento, que aí a Viparyaya, que daí começa com a avidya e vai até a retenção, que é o que leva ao hábito, ao vício, as coisas assim que a gente está conversando. Legal, né? Não, é muito interessante. Então, o que é bom é que a gente conversa, voltando ao que estava falando, da forma como acontece o conhecimento. O que a pessoa, o que eu, o que você, o que o Alvinho, o que vocês em casa vão buscar com o conhecimento, não faz mal. Pode ser budismo, pode ser uma religião que vocês queiram, pode ser filosofia. Os caminhos são diversos, né? Não interessa. Isso que ficou interessante, independente de qual seja a criatura nesse mundo humano, se ela tem sistema cérebro-espinhal, obrigatoriamente a mecânica é a mesma, não tem jeito. Por quê? Porque vai estar manipulando, né, aí 5 elementos cósmicos, 5 tátuas, que é o que vai fazer com que a cada coisa vista, a cada coisa sentida, né, então isso movimente um tátua, altere a vibração da mente, em alterando a vibração da mente, altera a cor, em alterando a cor, altera a temperatura. Aí uma das maneiras de aquisição do conhecimento é através do sono, e aí tem 3 estados, né, que é o vigília, o sono e o sonho. E aí dentro do sonho, aí entre 3 variantes. E aí você passa do estado de sonho para sono, ou para sono profundo, quando você altera o estado prânico ou tático, né, do coração. Então, quando o teu coração esquenta um pouquinho, aí desabilita a mente, desabilita a alma e você dorme sem sonhar. Então, toda a mecânica da vida humana, do planeta Terra, do Sol, do cosmos, está ligado ao mesmo processo de vidya, de avidya, de retenção, pulsa, de retenção, da mesma forma. O que forma os elementos é tudo a mesma coisa, e, assim, e o prana flui dos confins do universo, e o Sol pulsa e vem e passa por nós, e tem experienciação, e volta e troca. Só fazer um parênteses que também é muito interessante. Quando o universo ele vai então ser formado, então a partícula que vai formar a matéria naquele ponto onde não existe matéria, então assim, tem um sistema solar, né? Ou tem uma galáxia. Entre uma galáxia e outra, eu tenho um vazio, só que o vazio não existe, né? Então, nesse espaço, então, o que existe são os trutis, né, que são os elementos da de átomo básico, né? E aí, esses trutis, que é a menor partícula que forma a matéria cósmica, e aí um truti de massa, ele é exatamente igual a um truti de tempo, né? O que significa que o tempo, na verdade, é só o deslocamento da massa através da evolução, ou da matéria através da evolução. Aí, então, esse truti, ele tem em si consciência, e ele é exatamente a mesma organização que todos os outros, porque todos eles são iguais. Então, quando um deles pulsa, baseado em prana, né, esse pulso de né, ele faz com que o que estava acontecendo ali, isso é outra coisa interessantíssima, né? É uma coisa muito massa. Então, ele faz com que e veja que eu estou falando de uma partícula que não é nem subatômica, porque estou falando de uma partícula que está mais sutil do que Atman, né? Aí, então, quando isso vai pulsar, ele faz com que aquele acontecimento ali, ele se irradie por todos os trutis, quer dizer, por toda a massa do universo.
isso volta. E aquilo pulsa e volta. Então, cada partícula que vai formar os planos, que vai formar depois as moléculas, não sei o que e tal, que vai formar o ser humano, né, ela em si tem o histórico, né, do todo cósmico. Isso é a alma universal. Por isso e tem uma coisa... Vai, complementa. E tem uma coisa assim, só com uma frase determinada. E a coisa que é muito interessante, que então assim, só que a Terra ela não está, assim, a gente não amanhece nunca, né, um dia seguinte morando no mesmo lugar do universo, porque a Terra está se movendo em redor do Sol, né, que está se movendo dentro da galáxia, que está se movendo a galáxia dentro do universo. Então, na verdade, a gente está em elíptica, né, assim, onde é que eu estava ontem? Nossa. Ontem eu estava a uns 3 milhões de quilômetros deslocados, milhares de quilômetros por segundo. 772 mil quilômetros por hora, um negócio assim. Isso. Então, e aí isso que é muito interessante, que daí quando eu vou passando, né, então assim, ontem quando eu tive um pensamento, né, eu estava 1 milhão de quilômetros atrás no universo, né, amanhã eu vou estar 10 milhões de quilômetros, e aí o pensamento que eu tive ontem, ele está gravado nos trutes onde eu me desloquei. Por isso que daí então se consegue através da leitura do Akasha, esses são os anéis da Akasha, eu consigo ver tudo que já foi visto, eu consigo ouvir tudo que já foi ouvido, eu consigo sentir tudo que já foi sentido, porque cada partícula tem em si o histórico. Então, quando a Terra se desloca, quando o Sistema Solar se desloca, né, pelo universo, vai dando experiência para aquele período, aquele espaço ali que daí é não matéria, e essa experiência ela é pulsada. Então, o teu pensamento agora, né, que você teve agora, e quando eu apontei para você, a gente estava a uns 1000 quilômetros atrás, né, aqui no universo. Então, esse pensamento que a gente está tendo agora, né, ele acaba de ser pulsado e irradiado para o universo como um todo. Isso é a alma, ou então, isso é a Mahat, isso é a mente cósmica. Vê? Fechamos parênteses. Bom, desculpa, pode ir. Só uma parte, isso que você disse... veja o que as religiões fazem, a religião. O que você está falando me deu uma analogia, o seguinte, porque dizem que não cai uma folha de uma árvore e que Deus não saiba, não tenha conhecimento. Então, na verdade, veja só como é o entendimento de uma verdade, do conhecimento. Isso então, é Maia, isso é a mídia. o que você acabou de dizer, exatamente, que não acontece nada, não se mexe nada, não acontece nada que não tenha reverberação no todo, ou que o todo não tenha consciência. E você vê o entendimento que as religiões dão para uma questão. Mas aí ele afasta-nos claro, da verdade. Mas veja uma coisa muito importante que você está dizendo. Que daí então, vídeo é conhecimento, é verdade, é a coisa tal como ela é. Conversamos agora. E aí tem uma variante do que se chama de falso conhecimento, que é Viparaya, que daí uma dessas variantes, né, é a avidya. A avidya é a ignorância, e a ignorância, né, é simplesmente você colocar, né, um véu sobre o que é real. Então se pega um fato e se encobre, não vou nem dizer distorce, se encobre o fato, com fins quais? De fazer com que o ser humano daí tenha medo do sol, tenha medo da terra, espere que um Deus venha fazer não sei o que, ele acha que ele nasceu hoje, vai morrer amanhã, que não sei o que. Assim, e sabe que conseguiram uma coisa muito estranha, assim, é um feito, né? Assim, o estado onde colocaram a humanidade hoje devia ser um case, assim, um grande feito de marketing, porque conseguiram pegar toda uma hierarquia cósmica, né, que se desloca pelo universo em busca da aquisição de consciência e provar, né, e fazer com que essa hierarquia acreditasse que ela não é nada, que não é ninguém, Isso. que é resto, que não presta, que só tem coisa errada, que Deus pune, que não sei o que e tal. E aí, então está todo mundo cristalizado, devia estar desenvolvendo a mente concreta para a mente abstrata, de quarto para quinto ano de evolução, está todo mundo cristalizado baseado, né, no instinto, segundo ciclo evolucional, assim, como se fossem vegetais, né, se deslocando, né, e a coisa toda, o universo inteiro se deslocando e recebendo esses impulsos que tem que ser tratado. E lógico, chega as manchas no sol, depois o que é? Essa incompreensão, essa avidya, a ignorância, o falso conhecimento, tudo, e aí o sol se
sabe, se esforça, pega e purifica, e aí a Mãe Divina, né, que o Sol é feminino, a Mãe Divina vem e pulsa amor a cada 11 anos e mantém prana, e o prana se subdivide nos tatos, e o tato mantém a vida, e mantém vivo o físico, vital, astralmente, concretamente abstrato, e o céu espinhal integra todo mundo, e o universo pulsa e anda, e a gente aqui esperando a caravana passar, só que é o seguinte, a caravana vai passar, sabe por quê? Nós estamos embarcados nela. Entende? Por isso que as pessoas aqui, muita gente me critica porque eu mudei muito. Eu modifiquei as minhas verdades ao longo desse ano e eu assumo que eu mudei e tenho coragem de dizer que eu mudei e disse para as pessoas que eu mudei. Então as pessoas têm que ter essa humildade de reconhecer de que a forma que elas viam a questão é diferente. Elas têm que se permitir porque elas têm medo de sair disso aqui que você acabou de dizer. Mas quem tem medo daí é assim, é que a avidya é a mesma coisa assim, hoje até a gente estava conversando lá, né? É que a infelicidade, ela não é só ausência de felicidade. A infelicidade é uma coisa palpável que se alimenta de não ser feliz. Isso. Exatamente. E a ignorância, a avidya, né? Ela se alimenta de falsos conceitos, se alimenta de véus. Então, quando a pessoa tem medo de mudar, é que ela está numa posição de comodidade tal, e onde aquela falsa interpretação do que é a vida, o universo, as coisas assim, ela se mescla com o prazer de se sentir inferior, de ter medo, de desejar a morte, aquilo. Isso gera um sistema de forças que daí está dentro, né, de um processo do falso conhecimento que se chama retenção. É verdade, é verdade. Voltamos ao assunto. Vamos lá, voltamos. Você vê, tem essa resistência. Outro dia eu fiz uma citação para dentro de casa. Eu não vou dizer aqui o que foi, mas se horrorizaram. Não é possível que você esteja dizendo isso. Não, faz parte. Não, então, mas em casa pelo menos não tem isso. A gente senta para se alimentar. É bom, claro. E aí a gente conversa assim, eu fui trocado, não sei quem foi trocado, isso aqui, por que escolheu esse nome, não sei o que, daí a gente come pão com manteiga e agarta, suco de caju com chambala, e fica tudo misturado, então já é uma realidade mais tranquila de levar, não é? E isso é bom porque aí os seres estão sendo criados, eles estão crescendo, então aí cada um vai tomar seu caminho. O que a gente faz aqui não é encorajar, nós não somos ninguém aqui nesse aspecto, nós não estamos aqui para mudar a cabeça de ninguém. Mas quando a gente conversa essas coisas que para muita gente, já ouvi dizer que tudo que a gente conversa aqui é loucura. Né? Mas é bom porque muita gente que achava que era louca, ela encontra ressonância naquilo que nós falamos. Então, opa, não sou sozinho. Isso daí é um outro falso conhecimento que chama resistência. Exato. Tem uma porção de coisas que a gente podia... o assunto é profundo e extenso, né? É porque o conversar sobre a mecânica do conhecimento é conversar sobre a mecânica da manifestação do invisível. É como que o conhecimento acontece, a negação do conhecimento, essas etapas todas, e como que daí o invisível age no visível através do ser humano, né? Aí, voltando à questão inicial do Pramana, a gente deu uma passadinha em outros tópicos, isso aí mas faz parte, né? Então, o porquê que você adquirir conhecimento, então, é iniciação. O porquê que é iniciação, né? O porquê que fala assim, não, ele é um ser iluminado, um ser elevado, de alta hierarquia, essas coisas todas assim, isso que não tem nada... Muito contumaz isso aí, fala. Não tem nada a ver, né? Mas é que é o seguinte, o conhecimento, né, quanto mais sutil, né, não é que ele seja mais elevado, ele é mais rápido, porque assim, de um plano para o outro, ele vibra sempre... menos denso. Sim, mas ele é menos denso, ele vibra sempre na escala de 7, sempre assim, do plano vital, 7 unidades gera uma unidade no plano físico, sempre em escala de 7. Então, quanto mais elevado é o conhecimento, mais rápido ele se move no universo, mais abrangente ele é no universo. Então, quando você está falando de Atman, né, Atman vibra de tal forma que daí ele está no universo como um todo. Ele vai falar de Buddha, amor, sabedoria, então ele está numa segunda faixa, e aí vai vindo. Então, quanto mais elevado o conhecimento que você vai buscar, né, essa instrução, essa compreensão, o olhar, sabe, assim, nos olhos, olhar, contemplar face a face a divindade que está em você mesmo.
Então faz com que você produza esse efeito do Pramana, né, em você, e esse conhecimento que você busca, ele te leva na altura de tal conhecimento. Então, se você só busca pancadão, não sei o que, uma balada maior alto astral, que na verdade é o baixo astral, ou não sei o que, assim, uma vida completamente erotizada, não interessa o que seja, o que você busca é ali que você mora, é ali que você vive. Por isso JHS diz: cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. E como é que eu construo o meu mundo? Então, por assim, a Terra tem a sua atmosfera, né? Sim. E aí tem a sua alma, o seu astral, que analogia você queira fazer, e que vai da Terra até na Lua, né? O ser humano tem o seu entorno, tem o seu astral, tem o seu aura, tem a sua alma, né? Então, o meu campo de ação universal é esse, ou é esse, não interessa qual seja o tamanho daí de cada um. O da Terra é esse que circunda, né? E o do Sol, né? A atmosfera do Sol, né? O sistema solar abarca todos os planetas, e assim sucessivamente. Quando eu vou buscar um conhecimento de alto valor, vou buscar um conhecimento além a caixa, o quinto sistema, sexto sistema, sétimo sistema, compreender a mecânica do ato do conhecimento, sabe? Você se libertar desses grilhões que foram impostos, você se transformar num iconoclasta, num quebrador de imagem, destruidor de imagem. Então você faz com que esse mundo que você busca, né, você vá, se coloque na mesma altura do conhecimento que você tem em você, né? E isso faça parte de você. Então, o que você é? Você é o que você tem no seu astral e em sua mente concreta, nem mais nem menos. O que acontece? Quando então eu adquiro esse conhecimento, aí vem a compreensão e a transformação, porque quando eu faço com que o meu plano astral, a minha mente concreta, né, assim, a minha alma, ela tenha contato com um conhecimento diferenciado, que assim, eu contemplar a realidade cósmica, essa contemplação, ela faz com que aquele lugar onde ela vai estar dentro de mim já não seja mais o que era antes. Há uma alteração. Que alteração? Aqui do meu lado eu tenho uma parte da mesma matéria que vibra em Budi, em Atman, no fim do universo. Por quê? Porque eu sei sobre isso. Isso é iniciação. Sabe, você está falando uma coisa que é interessante, ó. É até analogia de novo. Eu, por exemplo, quando eu voo, quando eu ando de avião, quando eu estou lá em cima na altitude de cruzeiro que eles fazem ali, eu me sinto totalmente desassociado da Terra. Para mim, eu não consigo ver gente lá embaixo, não tenho família, não tenho ninguém lá embaixo. Então, essa questão de... eu estou falando alguma coisa hipotética, uma coisa pessoal. Por analogia serve. Então é interessante realmente que você se desassocia quando você chega, atinge uma visão maior que você está falando, o Pramana, que você diz assim, você realmente não tem mais... E assim, grego, já usando a analogia... Não sei se você já sentiu essa sensação de que você está em outro lugar e aquilo lá não existe mais para você. Eu me sinto assim mesmo quando não estou voando. Exato, mas eu já senti outras pessoas quando eu falei, verdade, você faz isso. Não, e tem uma outra analogia que é o seguinte, grego, usando essa questão, um complemento da analogia que você fez, que é assim... você está aqui, indo para o aeroporto, maior trânsito, não sei o que, tal, e está chovendo, está aborrecido, atrasado, preocupado, aí, né, você entra no avião, aí já não está mais no trânsito, já ficou mais tranquilo, aí esse negócio vai decolar, né, aí no decolar, né, passou das nuvens, né, e você vê que acima das nuvens tem sol. Sempre. Exatamente. Sempre tem então, sol. Exatamente, então, e aí, se você está no trânsito, você imaginando, daqui a pouquinho eu estou voando e está um sol muito super. O sol já está em você. E o trânsito flui, você nem vê passar, você já chegou no teu destino. Exatamente isso. Então, isso é o contato com o conhecimento. E isso tem o nome de Pramana. Tá? Aí então Pramana tem duas variantes, né, que é você adquirir o conhecimento ou o caminho para o conhecimento através dos sentidos, que a gente falou que daí é colocar a mente na vibração daquele tato, né, para você se fazer um com a fonte do conhecimento, e aí então essa vibração faz com que a tua mente se coloque no mesmo nível do objeto que está em estudo, isso é irreversível. E tem o outro que é chamado de inferência, onde assim,
eu sei que o Sol vai nascer naquela direção, né? E então, baseado nisso, eu deixo uma porção de coisas entrelaçadas e crio coisas novas. Assim, eu já tive o primeiro passo, que é a aquisição do conhecimento baseado nos 5 sentidos, e a partir disso, então, eu posso criar variantes de conhecimento. Então, isso é o conhecimento, são as formas do conhecimento. Lógico que a gente está falando dentro do tempo que é possível, mas depois, então, eu tenho a obrigação de, além da mente concreta, eu adquiri o conhecimento no contato, daí já via a mente abstrata, via Bud, via o que você queira, e você tem acesso não só a um conhecimento específico, mas o conhecimento ele começa a vir, né, sem passar pelos 5 sentidos. Né? Ou você começa a ver o conhecimento sem que ele esteja fisicamente ali, sem que você tenha que ler, porque você pega e olha o conhecimento e ele entrelaçado, ele vai e se apresenta para você e é traduzido e fica fazendo parte você não sabe como você aprendeu, né? Vamos dizer, ele aparece em que você. Quem não sabe como aprende é a mente concreta que tenta traduzir aquela entrada de conhecimento sem ter sido pelos sentidos. Porque às vezes você se surpreende, como é que eu sei disso? Mas aí eu não vi isso em lugar nenhum. Mas aí isso vai acontecendo e com o tempo ele deixa de acontecer, porque daí quem questiona isso, que é a mente concreta, ela passa a se acostumar, né, a ter contato com o plano onde todo o conhecimento está e que não precisa entrar em serializado, né, para ser traduzido. Então isso é o conhecimento. Aí, depois do conhecimento, ele tem o falso conhecimento. Né? Então, o primeiro, o Viparakaya, né? Que o Viparakaya significa o seguinte, você tem um conhecimento que não está na mesma altura do conhecimento original ou do objeto em análise, que seria o contrário do que é o Pramana. Isso aqui vai andando, não repetir nem. Então, o Viparakaya é o contrário do que é o Pramana, né? E aí se divide, então, em avidya, que é a ignorância, né? Que assim, você tem um véu, você negar aquilo que é a realidade. Depois da avidya, aí o segundo falso conhecimento, isso é coisa muito interessante, egoísmo. Egoísmo é classificado como falso conhecimento porque a pessoa, né, ela toma, né, a alma pelo eu superior, ela toma o humano pelo cósmico, ela toma o irreal pelo real e constrói um mundo onde ela é o foco. E aí ela faz com que toda essa possibilidade de buscar o conhecimento cósmico, ela se limite até onde a vista alcança. Isso é o egoísmo. É um falso conhecimento e é crime de lesa evolução. Depois, o terceiro falso conhecimento, daí é a retenção. Retenção é uma coisa muito interessante. A retenção tem duas variantes, né? E da retenção, então, tem uma variante que é o que chama dor, né? E o que chama prazer, ou amor. E assim, e as variantes da retenção na origem, ela está associada, né, a cavar. Então, assim, quando você vai cavar no solo que é muito duro, que assim, para você pegar e reter o conhecimento e não dá, então esse é um conhecimento ruim que vai ser rejeitado, né, pelo organismo. E se ao contrário é um conhecimento interessante que tem um entorno agradável, então isso vai ser ativado mais vezes. E aí a mente, então, ela tende a criar condições externas e reais para fazer com que aquele fato seja lembrado como se fosse verdadeiro. Então, a questão a gente estava conversando ali agora, do fumar, se referiu ali. Então, retenção é um falso conhecimento porque se cria, né, dentro da avidya, que funciona dentro da própria retenção, condições, né, para que a pessoa fique ou com ansiedade, ou com medo, ou com isso, ou com aquilo, para levá-la a. Então, a mecânica, né, do pensamento inadequado, que vai gerar um hábito inadequado, que vai gerar um caráter inadequado, que daí vai alterar um destino, que vai gerar um vício, que conforme o professor fala, essa escala, né? Então, ela é uma mecânica, né, do falso conhecimento. Então você vê que a avidya, a ignorância, ela está por trás da própria mecânica que faz com que as pessoas tenham o que se chama de vícios. Tá? Então,
Logicamente, por decorrência, se você, em vez de avidya, você tem vidya, que é conhecimento, pramana, você está idêntico a, você está buscando, então só o fato de você ter isso, significa o quê? Que essa vertente do falso conhecimento em você não vai acontecer. Significa o seguinte: vício, zero, medo de medo, zero, prazer de dor, zero. Isso é evolução, tá? O outro ponto do falso conhecimento é a repulsão, a rejeição, né? Que são os artifícios usados quando, por assim, você tem no teu mundo, né, você vibra em determinada frequência, conhecimento de alta estirpe, conhecimento do futuro, e aí você tem contato com o conhecimento que daí não te é agradável. O que é o não é agradável? É que daí o que você tem vibrando na mente, né, é determinada coisa. E aquele conhecimento, ele vem, um conhecimento que você não deseja, que você sabe que na verdade, ele vem e tende a vibrar em paralelo para fazer com que o conhecimento errado que você está tendo agora acesso, por assim, eu tenho conhecimento sobre o sol verdadeiro, o sol oculto, e alguém vem e quer me enfiar água lá abaixo, que o sol vai explodir, que não sei o que, os flares solares vão fazer com que não sei o que a Atlântida afundou por causa que o sol mandou uma chama muito quente, essas coisas infantis. Então, esses dois, como os dois se tratam a respeito, se refere ao sol, então vão andar em paralelo, só que daí o que vibra em um e outro, baseado no tipo de tato que é gerado por quem está me falando, vai fazer com que daí a minha mente rejeite isso. Isso é exteriorizado. Então, a rejeição, se não for tratada adequadamente, ela permite que um falso conhecimento fique ligado a você, dentro de, o professor chama de movimento retenção, que é quando o conhecimento vem. Por isso a resistência da pessoa mudar. Exatamente, né? Porque aí a resistência também, então isso faz com que a existência da avidya dê possibilidade para que isso entre, né, em você, faça parte da tua realidade. E aí isso também leva à evolução, leva à humanidade e leva à divindade. Outra forma de conhecimento, então, a gente falou do pramana, falamos do falso conhecimento, e agora o outro é a imaginação, vikalpa. Então, a imaginação, que é a maneira de adquirir conhecimento também, adquirir, moldar. Eu sabe que assim, o que é adquirir um conhecimento grego? Ou uma emoção, ou uma ação que se faz. É pegar com a força que eu tenho como ser humano, né, como membro da hierarquia jiva, e através do sistema do cérebro espinhal, eu moldar alguém, né, uma forma de pensamento, né, no plano da mente concreta, ou uma forma de emoção no astral ou no vital. E o que é moldar? Eu pego parte, né, dos elementais, né, da essência da inteligência elemental que anima aquele plano, e moldo e dou para aquela parte que eu moldei uma alma. Que alma? Aquilo que eu senti, aquilo que eu pensei. Então são seres vivos que tendem São os vritis? Os vritis são as vritis é o que eu vejo, né? São as imagens que eu vejo. Essa tradução. Ah, sim, tá. Isso, nós estamos falando de outra coisa, tá? Nós estamos falando da imaginação. Mas aí o vrit, né? O que eu vejo, assim, essa interação é que daí vai ser traduzido, né? E aí através de tejas, né? Vai ser transformado em imagem. E aí isso então engendra, cria, né, aquela emoção nova, então revive aquela emoção, ou então vive aquele medo, então acontecer aquela coragem, ou cria aquele conhecimento. Cada conhecimento, cada emoção, qualquer coisa que eu tenho na cabeça é uma forma viva, né, que em si está ligada a quê? A origem do próprio conhecimento, donde a avidya, a ignorância, faz o quê? Faz com que uma legião de seres sejam criados e mantidos vivos no ser humano, no entorno do ser humano, ligados a ninguém, porque é falso conhecimento e ignorância. Isso é lesa evolução. Por isso que é lesa evolução. Não só lesa evolução do ser humano, mas lesa evolução daquele plano do qual você está sacando uma parte para dar vida ligado a alguma coisa que não está ligado à lei, não está ligado à evolução, esse tipo de coisa. Bom, então... isso é a imaginação. E aí tem aquilo que daí quando eu vou imaginar alguma coisa que não tem, a gente conversou agora um pouquinho, não tem conexão com o mundo real, né? Não diz respeito a uma coisa que exista fisicamente, e eu consigo imaginar isso, né? Quer dizer, criar mentalmente. Só que daí essa criação mental, né, ela é de algo que exista não fisicamente, quer dizer, eu estou vendo uma realidade
né, cósmica, por assim, eu estou imaginando como é que acontece, né, o pulso, né, no Sol oculto. Se eu conseguisse imaginar, vamos supor que eu conseguisse, o fato de eu estar criando uma realidade que não tem correspondência no plano físico, mas que é uma realidade, isso é contemplação cósmica, isso é samadhi. De qualquer forma, você está fazendo essa ligação. Exatamente. Né? E o samadhi, o samadhi tanto faz, né? Ele é permanente ou não. Então o yoga, ele entra em samadhi, contempla uma verdade e aí a vida dele inteira mudou. Né? Ou então hoje, né, dentro do caminho do meio, Vajrayana, o caminho do Melquisedeque, né? Então o samadhi, ele tem que ser assim, nós estamos conversando e a gente está contemplando o invisível, porque conforme a gente falou antes, né, do Eureka, né? Agora está tudo misturado. E o mais importante disso é fazer isso de cara limpa, né? Não ter nenhum artifício para fazer. Porque a HPB fala uma coisa que é muito interessante, que o astral é um jardim, mas embaixo de cada pedra e no meio de cada flor tem uma serpente. Não sabia dessa citação dela, mas é verdadeira? E a serpente, sim, porque aí, né, você fica embevecido com aquele passeio astral, aquela viagem astral, aquele negocinho, aquela coisa toda, e chá, ou não sei o que, ou droga, e vai para festa alta astral, e na verdade você está transitando por um meio, né, que significa uma escada assim longa, sabe, para baixo, de evolução, assim, um desperdício evolucional muito grande, lesa a evolução, lesa a humanidade, lesa a divindade, mas cada um. A quinta maneira, a quinta forma, daí a questão do conhecimento, que tem uns 4 minutos, dá tempo, né? É a memória, retenção, né? Que é Smriti, S-M-R-I-T-I, que é fundir. Então, é quando você produz o conhecimento, né, em pramana, você entende esse conhecimento, se identifica e se identifica de tal maneira com aquilo que aquilo se funde no teu ser e fica disponível para você acessar quando quiser. E o que pode ser? Desde você entender que se o sol nascer nessa região aqui é porque hoje vai chover, até você compreender que se aquela pessoa está te olhando de determinada maneira é porque o cérebro dela, o plano mental dela está com tonalidade de alaranjado, de vermelho. Interessa o que seja. Então, o conhecimento, se você consegue acessar esse conhecimento o tempo inteiro, entrelaçar, para daí então tirar novo conhecimento, novas ideias, isso é memória. Então, memória é a fusão, né, de alguém com um objeto, né, após ter passado por pramana, daí já de forma definitiva. Né? E sempre lembrando que a fusão não é com o objeto em si, o objeto existe em você e o objeto que existe em você está fundido com aquele. Esse é o movimento de retenção de que fala JHS. Olha, não é simples. E é uma coisa muito... É simples. É que a gente tem pouco tempo, mas dá para ter uma ideia de como é que é a mecânica do invisível. Que assim, a gente falou agora aqui, e cada um desses processos, na verdade, ele é assim, é como se fosse, você está olhando, a gente está olhando para uma sala de parto na maternidade, porque a forma como são paridos, todas as formas de pensamento, todas as formas de emoção, no vital, como é que entrelaça, interage, o que é verdadeiro, o que não é, o que está ligado com o superior, o que não está, o que lesa a evolução, o que não lesa, onde é que há a divindade, sabe? E isso faz com que a gente tenha uma noção muito clara e simples de quem somos nós. Né? Sem dúvida. Então, acho que a melhor maneira de compreender quem somos nós é fechar os olhos, né, e aí ver o universo inteiro dentro de cada um, porque é exatamente assim, porque a mesma maneira, né, que acontece um processo de geração, né, em um pensamento ou uma emoção ou qualquer coisa que a gente faça aqui, acontece uma geração no plano em qualquer outro local, porque o cosmos inteiro, ele acontece o seguinte: se expande a caixa, se contrai, né? Aí essa contração gera caixa, né? E aí desce e gera vayu, se expande vayu, se contrai, né? E aí tejas, depois vayu, aí vai vindo todos os planos, e depois que gerou todos esses planos, aí então vem a segunda onda de vida, que é a que vai animar, que por exemplo, vai dar a ânima elemental a todos os planos. Depois vem a terceira ânima, terceira onda de vida, que vai fazer o quê? Criar o quê? As hierarquias, aí cria, sabe, dos Dhyan, dos planetários até os elementais, até os Manus, né, até os centros laios, como você planeta, cria tudo.
e cria os pontos que vão ser assim, a existência de mônada, os arrancara, que é o arrancara, que é o eu sou, né? E aí o mesmo processo de interação minha, eu, individualidade, né, com o entorno cósmico é exatamente o mesmo com qualquer ser que exista no plano em qualquer ponto do universo. Aí então, por que eu sou terráqueo e tudo o resto é superior? Estou esperando vir gente da onde para fazer o quê? Esperando um Deus de onde? Se ele está aqui, a gente pode conversar a respeito e entender, e ele passa a estar dentro de mim para que o mestre realmente esteja dentro de mim. E uma coisa muito interessante para encerrar é o seguinte: esse processo do conhecimento, da identidade, do vibrar na mesma altura acima e abaixo da coisa com a qual você está ligado, é o tulquismo. Olha, porque você é ele em escala, né? E ele é você, quem é ele. Não interessa quem seja, né? Eu falo lá em cima é só por mania, mas pode ser lá embaixo. Exato, claro, né? Assim, claro. E assim, e onde é que está o plano búdico? Não está lá em cima, está dentro. Né? Nós estamos imersos no, porque sempre o superior se compacta em sete e vai gerando o mais denso. Então, onde é que está o vital? Está no entorno do físico. Onde é que está o astral? Está no entorno do físico e do vital. Onde é que está? Então, onde é que está a Timã? Onde é que está o plano ático? Onde é que está o espírito universal? Né? Onde está, eu não sei, mas eu sei de uma coisa de certeza. Que eu estou nele. Estou dentro dele. É isso aí, deu, né? Está o sinal lá. Sim. Então, Jorge, obrigado. Né? Imagina, foi obrigado muito a você, bom. é uma felicidade vir aqui. Tenho certeza que cada um dentro do seu grau de entendimento hoje vai pensar muito, né? Pramana, entendimento. Pramana. Então a gente deixa aqui o nosso fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz até sempre e não se esqueçam de quem vocês são. A esse conglomerado que hoje a gente chama de ser humano em determinada etapa evolucional, né? Então, primeiro ciclo, a primeira raça tinha só a visão, depois em seguida veio a audição, depois em seguida veio o paladar, depois em seguida veio o tato, né? E no fim, agora por último, veio o olfato. Então, o primeiro ciclo evolucional, a visão é Agni, é vermelho. O segundo ciclo evolucional, aí a audição, Vayu, verde, falando dos 5 elementos. Terceiro ciclo daí é água, Apas, violeta. Né? O quarto ciclo evolucional, aí é Prithvi, né? O tato, alaranjado. E o quinto sentido, o quinto elemento, que é a caixa, ele está ligado ao olfato. Mas assim, como é que a gente está no quarto sistema e já tem desenvolvido, tem já em desenvolvimento o olfato? É porque exatamente sim, sempre um sistema desenvolve a semente, o bijan do ciclo seguinte, do quinto sistema. Então, o olfato, né, é um sentido a ser desenvolvido ainda, porque de todos os 5 que a gente tem, ele é o que menos é usado, né? E se fala assim, mas por que os animais têm o olfato tão desenvolvido? É porque o animal tem foco de consciência no sistema neurovegetativo, né? Então ele tem a olfação ligada ao intermédio entre o astral e o real, por isso que tem um olfato diferenciado, até porque quando a gente pensa que está sentindo o cheiro de alguma coisa e que a molécula daquela coisa que está vindo impregnar o nariz, o nervo olfativo vai ser trazido, conversa. Isso são emanações etéricas vitais que são percebidas pelo corpo e traduzidas daí como olfato, a se desenvolver. Então, cada um sentido, né, está ligado a uma cor, está ligado a um sistema e está ligado a um tato. A gente já conversou aqui sobre os tatos, que são as emanações, né, as subdivisões em 7 daquilo que mantém, né, o universo coeso,
que mantém o universo vivo, que mantém o universo em evolução, né? E assim, fisicamente os tátuas são os elementos que os 5 elementos que a gente se refere, né? Tudo no universo, ele funciona em escala vibracional. Sempre o que é mais elevado, né, é mais elevado porque ele vibra mais rapidamente, né, mais intensamente do que o que lhe é imediatamente posterior em escala de evolução. Então, o ser humano não é uma criatura que tem em si 5 sentidos. Esse é o primeiro ponto que é relevante. O ser humano é um conglomerado de inteligências que existe por conta da ação desses elementos cósmicos, né? E que funciona interagindo entre o mundo visível e o invisível. Então, por exemplo, assim, quando eu vou... Você está falando o gênero humano, né? O ser humano, você não humano. está individualizando, você está falando do gênero. O ser um humano, conjunto de inteligências, exatamente. o gênero. Quando eu falo o ser humano, falando o conjunto, uma amostragem, Sim, elemento representando todos, né? Então, por exemplo, quando eu vou ver alguma coisa, né, aí não é o meu olho que está funcionando, o tátua é referente, né, à visão, né? Tejas, tátua, ou se quiser Agni acima de Tejas, que vai fazer com que a minha matéria mental vibre na mesma sintonia daquilo que eu estou pensando que estou vendo. Então, se você tirar, né, os olhos do ser humano, ele continua ainda interagindo com o meio, né, e então o que eu estou ouvindo? Eu não estou ouvindo nada, eu estou deixando que a vibração de alguma matéria, né, seja percebida pela minha mente, que se coloca em um estado de percepção de Vayu. Entende? Então, sempre o que a gente pensa que é um sentido, na verdade, é um processo de vibração cósmica que ele vai ser traduzido pela minha mente, né? Pelo mental concreto, passa pelo emocional, vai para o mental concreto, que é a alma, para daí dar a interação desse conjunto com o meio. Então, isso dá uma visão diferenciada, porque não tem essa fronteira de eu sou, né, e a Terra o universo o Sol todo mundo, todos, e todo mundo fala de todos os seres, toda a matéria, tudo é feito exatamente das mesmas formas, dos mesmos elementos básicos, né, que são os tátuas, conversando no mesmo código de linguagem. Isso é que é importante. A conversa do Sol conosco é um código de linguagem. A nossa conversa com o plano mental ou com o plano astral é o mesmo código de linguagem. A conversa do Sol físico com o Sol oculto é o mesmo código de linguagem. A minha conversa com o cosmos é o mesmo código de linguagem. Só que nós nos acostumamos a traduzir esses códigos de linguagem só pelo que se percebe em termos de 5 sentidos. Então, a maneira correta de se ver a coisa cósmica era como um todo. Mas muitas vezes eu não entendo nada. Então hoje nós vamos mostrar, vamos clarear o que significa isso. Tudo tem um significado. E para isso eu trago aqui mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Como é que você está? Tá bom. Tá bom? Sabe que todo mundo gosta dessa nossa entrada aqui, né? Sim. Que eles conseguem, que a gente fala que eu e o Jorge e eu, apesar de morarmos na mesma cidade, trabalharmos um pertinho do outro, Sim. uma das coisas mais raras de acontecer é nós nos vermos, né? A gente trabalha umas 3 quadras. 3 quadras, exatamente. É. Então, para mim é uma alegria, porque é meu irmãozão, né? E eu tenho recíproca verdadeira. Recíproca, então. E a gente se vê aqui, então a gente compartilha. Uma hora é o tempo da gente poder compartilhar na frente das câmeras, já que nós somos uma grande família, vocês também fazerem parte. E eu não posso deixar de mencionar, apesar dele não gostar, né? O meu querido
irmão aqui, o Alvin, que está sempre conosco aqui, né, Jorge? Nos dando a nossa... Um dia tem que focalizar, mostrar o Alvin. Quem sabe? Pensar que o Alvin é um espírito. Eles vão pensar Todo que mundo sabe então, que existe, mas ninguém nunca quem viu, será que é o Alvin? né? Um intraterreno, um extraterrestre? Não, você sabe que ele é. Então, sabe que já me cobraram mesmo, né? Mas Quem é esse seu Alvin? Não, eu falei. Que vocês tanto falam? Ele só Eu falei, sai não. da lagarta às quintas-feiras. Então é isso. Então, ó, é uma alegria estarmos aqui hoje de novo. Eu consigo sentir, o Jorge também, né? Toda essa... parece que a gente consegue, ó, já estou suando, né? Já dá o calorão, né? Começa a mudar as coisas. Sim. É como se a gente estivesse numa sala aqui com 3.000 pessoas, sei lá como é que é isso. E capilarizar, né? Assim, vários locais, né? Cada ponto um farol, né? É isso que é uma alegria, a gente provando dessa forma de que tudo que nós falamos aqui é real, né? É real, as pessoas podem experienciar isso. É o fenômeno físico, o sentir aí que acontece aqui toda quinta-feira no Vida Inteligente. Agora é com você. Eu só faço a introdução e pronto. Não, eu gosto muito de vir aqui porque assim, eu passo o dia inteiro atazanado, né? No trabalho, as coisas assim. E eu trabalho sozinho há muitos anos, né? Sozinho, de trabalhar assim, numa empresa, mas no andar de cima sozinho. Então eu habituei a ficar sozinho. E passo dias, passo a semana sem conversar com ninguém, a não ser em casa com a família. E a vida ela é levada a sério assim, então você fica o dia inteiro envolvido em fazer coisa, então vai e responde uma outra coisa e tal. Ou então se depara com e-mails como esse que você citou de início, assim. E aí às vezes faz falta assim, essa interação e esse sorrir, essas coisas assim, é uma coisa muito divertida. Não tenha dúvida. Eu sempre digo que o meu lazer semanal é vir aqui. Em casa eu brinco com as minhas filhas, é uma algazarra total, as coisas assim, né? Mas aqui é um lazer capilarizado, um negócio assim diferente, né? Negócio muito, eu ainda tenho uma vantagem, que o meu trabalho é baseado tudo dentro da rede, né? Da internet, vamos dizer, porque eu tenho que responder e-mails, eu faço a comunicação. Sim, a tua interação é mais direta. Então eu tenho mais, exatamente, então eu percebo, eu sei como é que você está explicando aqui, porque Agora, você gostaria de estar sentindo tudo isso também, viver o dia a dia. Mas... não, mas a amostragem que eu tenho a cada 15 dias, ela é mais do que suficiente. Eu também acredito, não, sim. E também porque esse processo, essa interação diária do e-mail, da mensagem, do Facebook. O Facebook tem estado ausente já há bastante tempo. Assim, às vezes eu respondo umas coisas, assim, né? Hoje eu respondi, mas é um processo que é desgastante, né? Ou sem dúvida, porque Sim. as respostas requerem Sim, e até porque assim, e não é nunca uma resposta pronta, você tem que estar assim, envolvido naquilo que você vai falar, naquela opinião, você é aquilo, né? Então, sempre é uma questão de você tem que se entrelaçar com a origem da pergunta, mesmo se for uma pergunta assim, feita em toda brincadeira, você tem que responder seriamente. Sim, uma brincadeira sim, séria, sim, porque sim. a vida é uma coisa séria, a iniciação é seríssima, né? E então, a experienciação, ela é muito boa, essa ideia de vida aqui. Isso tudo é o tema de hoje também, né? Isso faz parte Sim, faz parte. do conhecimento, né? Da mecânica do conhecimento. Uhum. Então, o que a gente vai falar primeiro? Vamos falar sobre o conhecimento em si e depois da mecânica dele? Como é que é? Também não sei. Vamos deixar fluir, né? Uma coisa muito interessante é assim. Primeiro, o termo conhecimento, né, vidya, né, em sânscrito vidya é conhecimento, né, V-I-D-Y-A. Ele significa, é traduzido como conhecimento, mas significa uma coisa tal como ela é. Isso que é conhecimento, isso que é vidya, é a coisa tal como ela é. Então, adquirir conhecimento é você ter contato com essa coisa. Vamos ver as formas de adquirir conhecimento. E aí tem uma coisa muito interessante, interessantíssima. Então, primeiro, antes daí da questão do conhecimento, vamos lembrar o seguinte. Um dos processos principais da aquisição de conhecimento é através da percepção. E a percepção, ela interage através dos 5 sentidos, né? Nós já conversamos aqui outras vezes
Aí cada um sentido foi dado a... Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Começando o programa, eu gostaria de mandar um grande abraço para a Tatiana Bittencourt, de Porto Seguro, que abriu seu coração e nos enviou um e-mail aqui. Então, muito obrigado pelo seu contato, Tatiana. Um grande abraço também para a Regiane, lá do Algarve de Portugal, que a essa hora, que são meia-noite agora lá em Portugal, ela está assistindo só para receber o nosso abraço aqui do Vida Inteligente, e todos aqueles que nos assistem ao redor do mundo, do Brasil e de todas as partes. É sempre uma alegria nós estarmos aqui reunidos, principalmente também depois que nós criamos no Facebook o grupo Vida Inteligente, que já está com mais de 1.900 pessoas debatendo assuntos do Vida Inteligente, de uma forma educada, de uma forma adulta, de uma forma madura, fazendo com que mais pessoas vão se juntando nessa linda egrégora. Isso é que é trabalhar a favor da lei. Isso nós estamos, essa semente está germinando e nos deixa muito felizes. Comunicando também que em agosto, eu, Eustáquio, estarei em São Paulo ministrando o workshop Terapia dos Fractais. Já fizemos o ano passado e nós estamos fazendo novamente este ano, para aqueles que não puderam fazer, a terapia dos fractais, que você pode saber do que se trata em www.fractalterapia.blogspot.com www.fractalterapia.blogspot.com. Estarei com vocês então dia 18 de agosto em São Paulo. O contato para informações e inscrições viviane.evento@hotmail.com viviane.evento@hotmail.com. O tema que se apresentou para hoje é um assunto, assim como todos os outros, de muita importância, que é a mecânica do conhecimento. Nós vamos falar como que se faz o conhecimento, de onde vem o conhecimento e por que muitas vezes a gente fala aqui, olha, a gente já disse aqui que muita gente falava, eu gosto muito do que vocês falam,